Olá, sou a professora Mariane Passa de Amorim e vamos falar de uma parte do processo de dissecção. Então, quando a gente fala, de dissecção e de médicos, a gente pode dizer que alguém pode ser um grande anatomista sem ser um médico ou um cirurgião. Não pode ser médico ou cirurgião sem ser anatomista, porque a gente não consegue ser um bom médico e ser um bom cirurgião se nós não conhecermos a anatomia do nosso paciente. Então, quando a gente começa o processo de dissecção, a partir do momento que a gente faz a demarcação das linhas de incisão, faz a incisão nessas linhas de dissecção, a gente começa com o rebatimento da meia pele. Então, a gente vai separar a pele do tecido subjacente da nossa tela subcutânea. Então, para iniciar o processo de rebatimento da minha pele, a gente utiliza pinça anatômica dente de rato ou a pinça Adson dente de rato, dependendo a região a ser dissecada, e o bisturi com a lâmina de bisturi. Então, a gente vai fazer primeiro um triângulo inicial, fazer um aprofundamento das bordas triangulares aqui no nosso início de dissecção, vai prender essa bordinha da pele com a pinça dente de rato e com o auxílio do bisturi a gente vai começar a separar as trabéculas dérmicas que sustentam a minha derme na minha tela subcutânea. A gente sempre vai ter que fazer o processo de dissecção, esse primeiro triângulo, o bisturi ele fica com a lâmina mais voltada para a tela subcutânea para eu fazer a identificação da localização dessa tela subcutânea. A partir desse triângulo inicial, a lâmina do bisturi sempre vai voltar a borda cortante para a pele, para a superior, nunca para a tela subcutânea ou para as estruturas mais profundas. Então, a gente começa, seguindo, trabalhando sempre junto a pinça e a lâmina. Então, a gente sustenta a pele com a pinça, pinça a pele, puxa a pele, tracionando ela para cima e para trás, não só para trás e não só para cima, a gente sustenta e puxa para cima e levemente para trás, e faz a separação dessas trabéculas dérmicas, sempre trabalhando a lâmina de bisturi. Em média, 1 centímetro acima da pinça, 1 centímetro abaixo da pinça. Chegou mais ou menos 1 centímetro abaixo da pinça, eu vou mudar a pinça de posição e o bisturi vai voltar a trabalhar sempre próximo da minha pinça. Não que eu vou estar pinçando a pele aqui e a minha lâmina do bisturi já vai estar lá, ou muito acima. Os dois sempre trabalham junto, a lâmina do bisturi mais ou menos 1 centímetro acima, mais ou menos 1 centímetro abaixo. Mudo a posição da pinça. E assim eu vou seguindo fazendo a separação da minha pele, da minha tela subcutânea, sempre separando essas trabéculas dérmicas que sustentam a minha derme na minha tela subcutânea, sempre mantendo o bordo cortante voltado para a minha pele. Nunca esse bordo cortante eu utilizo voltado para a tela subcutânea. Lembrando, sempre pinça a pele, puxa a pele, lâmina do bisturi, começa a fazer a secção dessas trabéculas dérmicas, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetro acima da pinça, mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetro abaixo da pinça. A partir dali, vou ter que mudar a pinça de posição e trabalhar novamente. Pinça e bisturi trabalham sempre juntos, próximos. Sempre seccionando essas trabéculas dérmicas, deixando derme para um lado, tela subcutânea para o outro lado. Derme a parte clara, mais esbranquiçada, tela subcutânea a parte mais amarelada. As duas coisas sempre são separadas. A finalidade do rebatimento da pele é separar a pele da tela subcutânea. E eu sempre vou levar, comecei a fazer a dissecção de um ponto, vou levando e continuando a dissecção. 1 centímetro abaixo, acima da pinça, 1 centímetro abaixo. Então, levando sempre um contínuo na minha dissecção, nunca aprofundando mais uma região do que outra. Lembrando, a lâmina sempre voltado para a superior, para a pele, nunca voltado para a tela subcutânea. Para exemplificar o rebatimento da pele,
abaixo da pinça, sempre trabalhando as coisas de formas contínuas. Então, ela é sempre voltada para superior. Isso, a pinça, trabalho acima da pinça, abaixo da pinça, acima da pinça, abaixo da pinça, com a lâmina sempre com a borda cortante voltada para a pele, nunca para a tela subcutânea. Então, toda dissecção de rebatimento de pele, de tela subcutânea, de fáscias musculares, a gente sempre segue uma mesma quantidade, né? Tanto da parte superior, disseco até a parte inferior. Volto para a parte superior até a parte inferior. Volto da parte superior até a parte inferior. E sempre eu vou levar, né, a dissecção de forma gradual e contínua, de medial para lateral. Vocês podem perceber que mais ou menos o mesmo tanto que foi rebatido de pele aqui, foi rebatido aqui, foi rebatido aqui. Eu nunca disseco em forma diagonal. Primeiro eu em cima e vou trazendo, porque vai ficar dificultoso a observação das estruturas. E sempre quando eu for fazer esse rebatimento, vocês podem ver que aqui a coloração está esbranquiçada, porque é a derme, aqui a coloração está amarelada, porque é a tela subcutânea. A finalidade é separar pele da tela subcutânea. O aspecto interno dessa minha derme vai ser, a gente diz que é casca de laranja. Todo mundo já deve ter descascado uma laranja ou observado uma laranja descascada, né? A casca dela. Então, ela sempre vai estar de forma íntegra, os forminhos de gominhos da laranja, né? Porque o intuito é separar essas trabéculas dérmicas que sustentam a derme na minha tela subcutânea. Então, sempre vai ficar derme de um lado, tela subcutânea de outro lado. Isso eu sei que uma dissecção está sendo feita no plano de secção correto. Isso daqui é uma dissecção de forma incorreta, porque eu tenho tanto tela subcutânea de um lado quanto do outro. Então, aqui a dissecção não foi feita de forma correta. O que eu fiz nesse processo de dissecção foi separar a tela subcutânea em duas. Se eu tivesse estruturas, né, vasos, como a gente pode observar que eu tenho vasos que ficaram do lado de cá e vasos que ficaram do lado de cá. Então, o processo de secção é sempre, né, casca de laranja, derme esbranquiçada de um lado, tela subcutânea amarelada de outro lado. E sempre com a lâmina voltada para superior, voltada, arrastando nessas trabéculas dérmicas. Eu coloco e arrasto o bisturi nessas trabéculas dérmicas para separar a pele da tela subcutânea. Porque se o meu bisturi ficar com a lâmina voltada para baixo e não para a pele, ele vai arrastar para baixo. Só que ele vai ficar marcando a minha tela subcutânea toda. Então, eu sei que nesse processo de dissecção a lâmina estava posicionada errada. Porque a lâmina ficou voltada para baixo, cortou a tela subcutânea, cortou a tela subcutânea, cortou a tela subcutânea e aqui ela vai cortando, porque a lâmina ficou voltada para a tela subcutânea, que é uma estrutura mais delicada. Passou a lâmina ali, ela vai marcar e cortar. Ok? Então, a gente sempre tem que estudar, né, e cuidar nesse processo de rebatimento da pele com a tela subcutânea para individualizar e cuidar para não seccionar as estruturas contidas na tela subcutânea. Dependendo da quantidade de tela subcutânea que o cadáver de vocês tiver, né, e da disposição, né, dos vasos também, o diâmetro desses vasos, logo abaixo da pele, eu posso ver que aqui tá esbranquiçado e aqui tá amarelinho, então aqui é derme e aqui é a tela subcutânea, eu já evidencio em algumas pessoas, né, quando tem pouca tela subcutânea ou vasos muito dilatados, essas veias muito dilatadas, logo abaixo da tela subcutânea eu tenho uma fina camada de tecido conjuntivo recobrindo. Então, eu tenho que cuidar no processo de secção, por isso a lâmina sempre voltada para a pele, nunca para baixo, porque a hora que eu passo a lâmina aqui, ela pode, se ela estiver voltada para a tela subcutânea, cortar essas estruturas profundas. E aí, após, né, o rebatimento da pele, é isso daqui que vocês vão observar, a tela subcutânea. Então, né, 3 abdômenes diferentes, né, com texturas de tela subcutânea diferente, coloração de tela subcutânea diferente. Cadáveres mais magros, cadáver mais, né, com maior quantidade de tela subcutânea. Mais tela subcutânea sendo, né, depositada na região abdominal.
o tecido adiposo fica mais amarelo, mais flácido, tá? Conforme vocês forem seccionando essa tela subcutânea, vocês vão ver que ela vai liquefazendo também algumas partes, porque acumula muito, né, muita água também junto nesse tecido adiposo. Então, vocês vão ver, né, água e solução conservadora, né? Então, vocês têm, né, cada cadáver tem uma textura de tela subcutânea, uma composição de tela subcutânea e uma densidade de tela subcutânea. Precisa sempre observar, então, antes o cadáver e a região a ser dissecada. E aí, depois de rebater a minha pele, eu vou começar a observar as estruturas da tela subcutânea para identificar essas estruturas, porque eu preciso saber o que eu estou dissecando, porque não adianta só passar o bisturi. Eu preciso saber as estruturas que estão ali. Alguns locais, como eu falei, algumas regiões a serem dissecadas, né, tem pouca tela subcutânea recobrindo os vasos superficiais, os vasos contidos na tela subcutânea. Então, dependendo da região e dependendo a quantidade de tecido adiposo, vocês vão rebater a pele, vocês já vão identificar facilmente vários vasos com uma fina camada de tecido adiposo ou tecido conjuntivo superficialmente a eles, né, que vai facilitar a sua identificação e a sua, né, divulsão, a sua exposição completa, né, futuramente. Então, eu vou olhando e faço o início agora da divulsão dessas estruturas, né? Sempre de um ponto ao que eu tenho referência, que é a parte mais observada. E eu vou levando, né, esse processo a gente fala de divulsionar, de retirar, né, de rebater esse tecido conjuntivo e adiposo que tem superficialmente aos vasos. Eu nunca pego desse ponto, eu não sei, ele parece estar aqui. Então, a gente sempre vai de um ponto que eu tenho um pouco mais de referência de onde está essa estrutura para onde eu não tenho um ponto de referência. E vou fazendo o processo de divulsão. Se eu começasse por aqui, ia ser muito difícil achar a localização correta dessa veia. Então, foi começado numa região onde ela já era mais exposta e foi, então, feito, né, a divulsão seguindo o trajeto da veia. O processo de divulsão é um processo de separação do tecido conjuntivo e adiposo que recobrem os vasos, né, seguindo, a gente não sabe para onde ela vai. Nesse caso, nesse cadáver ou nesse paciente é fácil de descobrir, mas um paciente com mais tecido adiposo fica mais difícil. Então, a gente vai de um ponto onde a gente tem referência, divulsionando, separando, seguindo o caminho, né, descobrindo a localização desses vasos contidos na tela subcutânea, até a completa exposição desses vasos da tela subcutânea. E o que é esse processo de divulsão? Divulsão, né, é a dissecção dos vasos dos nervos. Então, é um método que a gente usa para expor os vasos sanguíneos, né, diminuindo o risco de corte, de secção desses vasos. Então, o que eu faço, né? Deixa eu colocar as 4 imagens aqui que fica mais fácil. Então, o primeiro passo que eu faço é pinçar o tecido conjuntivo que eu tenho superficialmente aos vasos, né, que eu consigo observar a passagem deles aqui profundamente. Então, eu sei que ele está passando ali. Então, eu pinço o tecido conjuntivo superficialmente a ele, eu introduzo a pontinha, né, eu furo esse tecido conjuntivo com a ponta da tesoura, introduzo a tesoura sempre com a ponta voltada para cima, nunca para baixo, porque se eu voltar a ponta para baixo, mesmo ela sendo rombo, ela pode perfurar o vaso ou o nervo, tá? Então, introduzo aqui, faço um furinho faço uma pressãozinha para, né, furar, transpassar esse tecido conjuntivo, introduzo a tesoura fechada, né? E como eu estou passando a tesoura por cima do vaso, eu faço agora a abertura cuidadosa da minha tesoura, separando assim o tecido conjuntivo do meu vaso. Depois disso, o que eu faço? Eu tiro a tesoura, continuo ali pinçando, e aí eu vou conseguir ver o que eu separei. E aí sim eu corto de uma lateral e de outra lateral. Eu nunca vou pegar aqui, né, pinçar, pegar a tesoura e já cortar, porque eu não sei a profundidade disso. Então, o processo de divulsão é o processo de separação do tecido conjuntivo com auxílio de pinça e tesoura, onde a tesoura sempre entra fechada sobre o vaso. Eu abro a minha tesoura vagamente, devagar,
né, fazendo com que o tecido conjuntivo se afaste. E aí sim eu tiro a tesoura, né, eu abro essa tesoura para afastar o tecido conjuntivo dos vasos. Aí sim eu posso colocar a tesoura e cortar de um lado e corto de outro. E assim eu vou seguindo o processo de divulsão, seguindo o caminho dos vasos, né, descobrindo todo o trajeto, tanto dos vasos quanto dos nervos. E aí, depois de uma completa exposição dos vasos, né, superficiais contidos na tela subcutânea, né, e esse processo de divulsão eu faço tanto em estruturas da tela subcutânea, né, em vasos contidos na tela subcutânea, quanto em vasos, né, profundos de cavidade, como de coração, de região de mediastino, de região de vasos mesentéricos, de região de vasos, né, dos membros superiores, membros inferiores. Então, o processo de divulsão eu faço para identificação e exposição das estruturas que contenham, né, tecido conjuntivo e tela subcutânea associada. Então, depois de eu expor totalmente aqui, né, as estruturas da tela subcutânea, né, em 3 cadáveres diferentes, vocês podem ver um cadáver que tem bem pouquinho tecido adiposo, né? Os vasos aparecem já logo na tela subcutânea. Quando tem um pouquinho mais, fica um pouquinho mais difícil identificar. Quando eu tenho bastante tecido adiposo, mais dificultoso ainda. Mas cada cadáver é um cadáver, cada paciente é um paciente que a gente, né, com a prática, vai conseguindo, né, fazer essa identificação. E depois a gente faz o rebatimento dessa nossa tela subcutânea, né? Então, sempre eu vou olhar proporcionalmente a quantidade de tela subcutânea que eu tenho, faço a secção dessas telas subcutâneas, né? Inicialmente, como foi feito lá para o início do rebatimento da minha pele, faço as mesmas linhas de corte, usando a mesma linha de um modo contínuo, cuidando agora que a tela subcutânea é mais mole. Então, eu tenho que cuidar para não usar a mesma pressão, para não aprofundar demais. Então, faço também o meu triângulo inicial, né, de separação até observar agora a fáscia muscular. E vou seguir o processo de rebatimento dessa tela subcutânea, levando de medial para lateral, de forma contínua, a mesma quantidade de superior até inferior, buscando identificar a fáscia muscular que está profundamente e as estruturas associadas, como nós fizemos, né, na separação de pele com a tela subcutânea. Lembrando que pele eu uso pinça anatômica dente de rato ou pinça Addison dente de rato. Para rebatimento de tela subcutânea, eu vou utilizar agora a pinça serrilhada, anatômica serrilhada ou Addison serrilhado, e o meu bisturi. Ok? E é sempre importante a gente estudar, então, previamente o que eu vou dissecar. Porque quem não sabe o que busca, não identifica o que acha. Não sei o que eu estou buscando, o que eu posso encontrar, vou cortar e nem vou perceber. Só vou perceber depois que eu disser, mas era para ter alguma coisa ali. Já foi, bisturi já passou. Então, sempre estudem previamente o que vocês vão dissecar para saber o que vocês vão encontrar ou o que vocês podem encontrar na região a ser dissecada. Até a próxima!